Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 30 de setembro de 2024. Somos 18, contando comigo, pessoa com transtorno raro e severo alterna identidades. Parte 1. Giovanna Blasi prefere não ser chamada pelo nome de registro. Quando questionada pela reportagem do Fantástico sobre como gostaria de ser creditada, disse o Sistema Resiliência. Nós somos 18, contando comigo, respondeu ela após ser perguntada sobre a quantidade de identidades com que convive. Aline, Aurora, Dandara, Ayana, Tatá, Giovanna, Herbert, Isabela, Laura, Lina, Lua, Luara, Luísa, Maria Ilana, Melanie, Momô, Jimmy Ariel, listou. A jovem de 21 anos tem transtorno dissociativo de identidade, TD, uma condição psiquiátrica severa e rara, como mostrou a reportagem especial do Fantástico deste domingo, 20. Giovanna não trocou de identidade durante a entrevista. Mas quando a conversa terminou, o comportamento dela mudou. Uma das identidades, a Dandara, que se apresenta como protetora, apareceu com uma preocupação. Eu sou a protetor, é a minha função. Eu fui totalmente contra ela se expor, mas eu entendo o propósito dela. Em seguida, uma outra identidade surgiu, o Ariel. E foi o gatilho para a identidade Laura também falar. Veja vídeo acima. No dicionário da TD, o sistema citado por Giovanna seria composto por todos os alters, as identidades presentes naquele corpo. Quem fala ocupa o fronte, enquanto os outros alters estão no adespace no inconsciente da pessoa com TD. A Giovanna, o sistema Resiliência, conta que teve episódios traumáticos durante a infância, mas que prefere não falar deles. Há quase um ano, o que era visto como mudanças bruscas de humor interrompeu a vida dela. Na época que eu entrei em crise dissociativa, eu trocava pelo menos 14 vezes por dia. Hoje troco umas 7 vezes, 8, depende muito. O transtorno, em geral, aparece após situações como abuso sexual, abuso físico, negligência ou morte de alguém próximo na infância, por exemplo. É como se algo interno tivesse se quebrado, ficando aos pedaços. E, para aguentar sobreviver com lembranças de sofrimento, a identidade se divide em duas ou mais. Quando aparece outra personalidade, aquela que sofreu o trauma, não está mais lá. É outra pessoa que assume o lugar, explicou Bruna Bartorelli, chefe do Ambulatório de Transtornos Somáticos do IPCT-MUSP. Transtorno dissociativo de identidade tem as seguintes formas. Na forma de possessão, as identidades geralmente se manifestam como se fossem agentes externos, normalmente um ser ou espírito sobrenatural, mas às vezes outra pessoa, que assumiu o controle da pessoa, fazendo com que a ela fale e haja de uma maneira muito diferente. Nesses casos, as diferentes identidades são muito evidentes, prontamente notadas pelos outros. Em muitas culturas, estados de possessão semelhantes são parte normal da prática cultural ou espiritual e não são considerados transtorno dissociativo de identidade. A forma de possessão que ocorre no transtorno dissociativo de identidade difere pelo fato de que a identidade alternativa é indesejada e ocorre involuntariamente, causa muita aflição e deficiência e se manifesta em tempos e lugares que violam as normas culturais ou religiosas. Formas de não possessão tendem a ser menos evidentes. As pessoas podem sentir uma alteração súbita na forma como veem o self ou a identidade, talvez sentindo como se fossem observadores de sua própria fala, emoções e ações, em vez de o agente. Muitos também têm amnésia dissociativa recorrente. No livro dos médiuns Allan Kardec esclarece que dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós,
sinônimo da subjugação. Por dois motivos deixamos de adotar esse termo: primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se; segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo, há somente obsidiados, subjugados e fascinados. A obsessão, como dissemos, jamais ser exercido por um bom espírito. No livro Que é o Espiritismo, Allan Kardec afirma que a subjugação obsessional, designada outrora sob o nome de possessão, é um constrangimento físico exercido sempre por espíritos da pior espécie que pode ir à neutralização do livre-arbítrio do paciente. Ela se limita, muitas vezes, a simples impressões desagradáveis, porém, muitas vezes provoca movimentos desordenados, atos insensatos, gritos, palavras injuriosas ou incoerentes, de que o subjugado, às vezes, compreende o ridículo, mas não pode abster-se. Este estado difere essencialmente da loucura patológica com que erradamente a confundem, pois na possessão não há lesão orgânica alguma, sendo diversa a causa, outros devem ser também os meios de curá-la. Na loucura propriamente dita, a causa do mal é interna, importa restituir o organismo ao seu estado normal; na subjugação, essa causa é externa, e tem-se necessidade de libertar o doente de um inimigo invisível, não lhe opondo remédios materiais, porém uma força moral superior a dele. A experiência prova que nunca, em tal caso, os exorcismos produziram resultado satisfatório, antes agravaram que minoraram a situação. Indicando a verdadeira fonte do mal, só o Espiritismo pode dar os meios de combatê-lo, fazendo a educação moral do espírito obsessor, por conselhos prudentemente dirigidos, chega-se a torná-lo melhor e a fazê-lo renunciar voluntariamente à tormentação do inferno, que então fica livre. Um fato importante a considerar-se é que a obsessão, qualquer que seja sua natureza, é independente da mediunidade, e que ela se encontra, de todos os graus, principalmente do último, em grande número de pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo. O conhecimento prévio dos meios de distinguir os bons dos maus espíritos é, pois, indispensável ao médium que se não quer expor a cair num laço. Ele o é também ao simples observador, que pode, por esse meio, apreciar o justo valor do que vê ou ouve. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de setembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.